Olá, meninas! Boa noite! Estão conseguindo me ouvir? Boa noite, boa noite. Vamos lá mandar para o grupo, lembrando da nossa aula. Olá, Marciliana, tudo bem? Boa noite, doutora. Foi a primeira, foi? Foi a primeira. Oi, Cíntia, que bom que você entrou. Cíntia. Quando eu vejo Cíntia, já me dá um calor. Já começa, Oi, bora. gente! Oi, Olá, minha Ramayane! querida, que bom te ter Olá! aqui. Ai, eu fiquei feliz. Falei do meu marido aqui agora. Falei, amor, só quando é de sexta-feira que eu consigo entrar, que aí eu já durmo mais tarde. Agora são meia-noite em ponto. É porque aí em Eita, Portugal fica mais tarde, realmente é É, fato. mas está na rua. Falei, então eu vou ligar um pouquinho para ouvir vocês aí. Não, maravilha, já estou eita. avisando aqui o pessoal para vir. Ótimo, Pro mais, Karina, Karina que bom. entrando. chegando, povo. Show de bola. Maravilhoso. Já mandando no grupo aqui da galera, vamos pessoal para a aula. Isso, mandar um lembrete aí pro povo. Ô, delícia! Boa noite, mulherada. A Kátia aí, Karina. Tá tudo aí, as mulheres. Isso, eu vou falar aqui para eles, para elas, né, que eu vou dar 5 minutinhos, daí a gente já inicia. Vamos todo mundo. Aí. Boa noite, Cíntia, Boa noite, Kátia. Marciliana, Ramayane, tudo bem? Olá. Boa noite, querida. Maravilhoso. A Karina entrou aí também. Já tá liberado, conforme vai entrando, já vou liberando todo mundo. E hoje é sobre autoconhecimento. Boa noite, Karina. Boa noite, Karina. Boa noite, Karina. E me conte uma coisa, meninas, vocês fizeram o testezinho? Show. Porque hoje eu vou apresentar sobre o perfil comportamental para vocês se conhecerem e conhecerem as pessoas à sua volta. Isso vai facilitar muito nos relacionamentos. Ai, que bom, vai ser muito bom. Sim, vai ser super produtivo. Vai. Oi, Mônica. Olá, boa noite. Boa noite, Olá. Mônica. Boa noite, Brasil. Boa noite, Boa Maria da noite, Conceição, já entrou também. Deixa eu já mandar a fotinha aqui para as meninas. Então, quem já fez os testezinhos, já pega o testezinho, dá uma olhadinha no que deu de resultado, porque hoje a gente vai falar sobre isso, tá? Hoje a aula é sobre autoconhecimento, tá? E o que é importante a gente falar sobre autoconhecimento, né, gente? Eu preciso primeiro me conhecer para depois acessar o outro. Amar a Deus sobre todas as coisas e é o próximo como a nós mesmos. Então, a gente só dá o que tem. Faz sentido? Boa noite, Iona. Boa noite. Tá todo mundo ouvindo bem? Ó, tá Boa cheia da noite. galera. Boa noite, querida. A galera tá chegando, isso é maravilhoso. Boa noite. Boa noite. noite. Boa noite. A Fer entrou. Boa noite, Fer. Boa noite! E aí? Boa noite, minha linda. Boa noite, Fernanda. E aí, Cíntia, que coisa E boa! aí, minha linda? Tô aqui ao vivo. Tudo. Uma coisa boa. Fico feliz demais. Que coisa maravilhosa que você está aqui. Aí, que horas são? Já 1h da manhã? Aqui é 00:04. Eita, que maravilha. Eu acabei de chegar da corrida. Fui aqui dar uma corrida. Eu vi.
Em Alfa... Tô aqui em Alphaville, Aí Ramayane. em São Ai, São Paulo. Paulo, ai, que maravilha. delícia! Minha Que terrinha. gostosura. Estamos aqui em Alphaville. Vim passar meu aniversário aqui. Amanhã eu quero É amanhã, né? amanhã eu quero um abraço Amanhã é teu virtual de nível. todo mundo. E com muito amor e carinho. Isso mesmo. Com Cara, muito Já amor e se carinho. sinta Exatamente. abraçado desde hoje, viu? eu tô me sentindo tão amada aqui. É muito bom a gente se sentir amado, né? Tu é verdade. amada, minha linda. É. Demais. E aí eu passei o dia atendendo, aí fizeram um almoço, saí para almoçar, tomei café da manhã, que maravilha. E amanhã tem uma surpresa que eu vou mostrar para vocês, mas é só amanhã. Só amanhã, tá? Coisa boa. A gente vai aguentar na curiosidade, né, O que gente? será que é, hein? O que será que é? Amanhã vocês vão saber, porque se eu falar aqui, daqui a pouco minha mãe sabe, ela infarta, se ela souber antes. Ai, meu Deus. Eu já imagino. E aí, vamos lá. Tá. Grande noite hoje, hein, Ramayane? Obrigado por Maravilhoso. sua disponibilidade. Maravilhoso. Sabe o que eu tava pensando, Fer? Eu tava falando agora, a Cíntia falou que só consegue entrar também na sexta, né, Cíntia? Por causa dos horários. Só de Portugal. sexta-feira. Deixa eu contar para vocês. Na terça-feira que vem, dia 6, eu consigo fazer na terça. Porém, no dia 13, eu vou ter um evento. Eu cuido do grupo de mulheres de empreendedorismo feminino, tá? Então, eu tenho que estar nesse evento com as mulheres. E daí, eu vou precisar fazer na sexta de novo. O que vocês acham? Vocês querem manter na terça e daí eu só altero o dia que tiver o evento para sexta ou vocês preferem deixar fixo na sexta? Vocês escolhem. Vocês quem mandam. Tô aqui para servir. Tcharam. Eu gosto de sexta-feira. Posso dar uma sugestão? Claro, amor. Vamos deixar na sexta para a Cíntia poder estar perto com a gente? É o único dia O que eu vocês posso. acham? É. Porque eu achei uma fofura. Amei ela estar aqui hoje, né? Ai, estou tão Ela tinha feliz. dito. Porque é meia-noite e pouco lá, né? É. Então, durante a semana, atrapalha no dia seguinte para acordar. Mas olha só, a gente vai cumprir o horário, tá? Combinado? Por isso que eu já agitei a galera ali, porque dentro de 5 minutos a gente já ia iniciar, tá? Só para lembrar que a aula já está sendo gravada desde o início que eu abro, ela já começa a gravação. Finalizando a aula de hoje, isso vai lá para a nuvem. A hora que chega, né, a hora que a gente consegue acessar da nuvem, dentro de 24 horas no máximo, eu consigo o link, e o link eu vou enviar para o Anchieta, o marido da Fer, que daí ele joga para a plataforma para todo mundo ter acesso. Combinado? Beleza? Então, a partir de agora, as nossas aulas vão ser na sexta. Eu vou avisar o grupo depois, tá? Ok. A aula de hoje, a gente vai falar sobre autoconhecimento. Eu preparei toda a sequência da aula para a gente organizar a nossa mente e o nosso cérebro. Então, na última aula, né, a gente falou sobre a diferença entre mente e cérebro. A gente precisa saber a diferença entre emoções e sentimentos, como que meu pensamento entra em ação. Hoje a gente vai falar sobre autoconhecimento e semana que vem a gente vai falar sobre feridas emocionais, que é o que trava a gente para acessar prosperidade, felicidade, abundância. São coisas que estão no nosso inconsciente. Então, qual que é a proposta da aula de hoje, gente? A gente vai falar sobre autoconhecimento. Em primeiro lugar, conhecimento é liberdade. Já está escrito na Bíblia. Já está escrito na máxima. Não é mesmo? Conhece a ti mesmo e a verdade vos libertará. Então, quando você se conhece, quando você tem um autoconhecimento, lembrando que o autoconhecimento, minha gente, ele é algo que é constante. Não é da noite para o dia. E não é só hoje. São todos os dias. Todos os dias, constantemente. Tá? Então, dentro do autoconhecimento, o que é importante a gente ter claro? Que o autoconhecimento, ele vai me dar ferramentas para eu saber o que está acontecendo dentro de mim, tá? Vai ser a base para a inteligência emocional. O que é inteligência emocional, Ramayane? Inteligência emocional, a gente fala que são 5 pilares, eu até tenho sempre em mãos aqui para passar para vocês. Inteligência emocional, o primeiro passo é reconhecer as próprias emoções. Então, é impossível você ter inteligência emocional se você não tiver autoconhecimento. Então, o primeiro passo é você reconhecer suas próprias emoções. Segundo, você ter o autodomínio das suas emoções. Então, vocês entenderam que na última aula, eu expliquei que emoção você não controla. Emoção é diferente de sentimento.
O sentimento é tua interpretação da realidade que causa uma emoção. Agora, a emoção você não controla, você gerencia. E por isso que a gente tem que trabalhar o autodomínio, que também tem a ver com autoconhecimento. Terceiro pilar da inteligência emocional é a automotivação. Eu tenho que buscar constantemente o meu autodesenvolvimento. Está escrito lá nas palavras também há mais de 2000 anos. Reconhece-se o verdadeiro cristão pelo esforço que faz para vencer suas más tendências e suas más inclinações. Em nenhum momento Deus ou Jesus pediu para a gente perfeição. Ele sabe que somos imperfeitos. Logo, todos nós temos vulnerabilidades. Só que o que ele nos convida é nos esforçarmos para acessar a melhor versão de nós mesmos. E a gente só consegue fazer isso através do autoconhecimento. Como é que eu vou mudar algo que eu nem sei que tem que mudar? Quarto pilar da inteligência emocional é a empatia. Por quê? Porque quando eu consigo reconhecer o que eu estou sentindo, quais são as minhas emoções, eu consigo ter olhos para enxergar e perceber a emoção do outro, do próximo à minha volta. Então, eu consigo ter empatia. Nenhum ser humano que não está bem resolvido consigo mesmo consegue ter empatia com o outro. Nenhum. Ah, mas eu faço tanto para o outro, mas eu faço mais para o outro do que para mim. Então, desculpa, isso não é empatia, isso chama dependência emocional. Você está deixando de viver a tua vida para viver a vida do outro. Tá? Isso é um desequilíbrio. Amar a Deus sobre todas as coisas, você toma da fonte, transforma aqui dentro, e amar ao próximo como a si mesmo. Toma da fonte, transforma e dá para o outro, transborda. Toma da fonte, transforma dentro de você e transborda para o próximo à sua volta. Tá? E o quinto pilar da inteligência emocional é a sociabilidade. Por quê? Porque aí sim você consegue criar relacionamentos saudáveis. Tem rabo se mexendo aqui atrás, que é minha cachorra. A minha cachorra super participa aqui conosco. Ó, ela está aqui atrás para vir dar um oi para vocês. Tá? Então, não tem como a gente falar de inteligência emocional sem autoconhecimento. Ok? E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Eu passei para vocês dois testezinhos, duas autoavaliações, tá? De perfil. Por quê, Ramayane? Porque é justamente o que eu vou explicar hoje. Porque você precisa saber como é que você é. Como que você reage diante das coisas da vida? Quando alguém conversa com você, como é que você faz? Como é que você conduz? Você precisa ter consciência. E aqui eu vou falar sobre todos os perfis. Então, vocês vão ter uma autoanálise, uma autoobservação e vão conseguir analisar, observar as pessoas à sua volta, seu esposo, seus filhos, seu chefe. Isso vai facilitar você criar relacionamentos saudáveis, ok? Todas vocês receberam dois testezinhos, tá? Um é sobre o temperamento humano e o outro é sobre o perfil comportamental. E agora eu vou explicar para vocês o que significa cada um deles. Mas, independente da resposta que vocês tiverem, independente do resultado final que vocês tiveram, eu quero contar para vocês que não existe resposta certa nem errada. Por quê? Porque cada um é o que é. Como que seria para Deus criar o jardim se todas as flores fossem amarelas? Como seria um jardim com uma única cor de flor, com um único tipo de flor, com só margarida? Como que seria? Não é mesmo? Então, é importante a gente ter clareza que faz parte da diversidade da proposta de Deus sermos diferentes uns dos outros. E é aí que está a grande sacada. Nós somos seres sociais, então nós evoluímos uns aos outros. Quando a gente fala ninguém é feliz sozinho, não é no sentido que você tem que ter dependência emocional das pessoas. Ninguém é feliz sozinho porque é através do próximo que a gente evolui. O outro é sempre um espelho para mim. Então, dentro da psicologia, a gente chama isso de projeção. Sempre as pessoas à nossa volta são espelhos. Então, todas as vezes que você se irritar com alguém, que você ficar nervoso, nervosa com alguém, que você apontar o dedo para alguém, seja para o governo, seja para o tempo que você está gerindo, seja para o dinheiro, seja para qualquer dificuldade da tua vida, todas as vezes que você apontar o dedo para o algoz, aquele que te causa mal, tem 3 dedos apontando para você de volta. Isso significa que você tem que parar e se olhar. Porque é uma projeção, tudo à nossa volta é um espelho, as pessoas à nossa volta são espelhos. E é através do próximo que a gente consegue
nos reconhecer. Nossa, eu estive impaciente, mas é que a pessoa é tão irritante. Tá, a pessoa pode ser irritante, é o jeito dela. Mas você é impaciente, então você tem que assumir a tua parte. E aí a gente começa a fazer as transformações, ok? E a gente sai dessa posição de vítima para fazer a jornada do herói, que a gente chama dentro da psicologia, que é você assumir o seu heroísmo. O que é vítima dentro da psicologia? Não é a vítima que faz drama, isso é o senso comum. A vítima é aquela pessoa que está presa em alguma coisa, ela fica à mercê de alguma coisa, ela fica sem ação. O que isso significa? Pode ser que a pessoa esteja, ou o chefe está dominando as emoções, ela fica revoltada, ou o marido fala alguma coisa, ela se irrita, ela acha que o problema é o outro, mas na verdade é nela. Ela precisa parar para se olhar. Não é o mundo que está caindo, porque o mundo à minha volta, gente, é apenas um reflexo do que está aqui dentro. Isso a gente consegue comprovar através da física quântica. Porque tudo aquilo que eu penso, eu crio química no meu corpo e vou sentir. Através dos meus sentimentos, eu crio vibração, que é a lei da vibração. Através da ressonância, eu atraio aquilo que eu vibro. Então, tudo à minha volta é apenas consequência dos meus atos, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. Então, sejamos nós a mudança que queremos ver no mundo. Então, mulherada que está aqui, chega de vitimização. Não importa o que aconteceu com a gente no passado, o mais importante de tudo é o que você escolhe fazer agora, daqui adiante, porque nem Deus nos julga pelo passado, ele já nos perdoou. Então, o que a gente escolhe fazer a partir de agora? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui. Doutora Ramayane, Pode falar, tem uma frase que eu gosto muito, sabe? Que ela rege minha vida. E eu falo isso muito pro meu esposo, que é uma frase que eu já falei para vocês, que é assim: não importa o que a vida fez com você. O que importa é o que você vai fazer com que a vida fez com você. Sim, entendeu? essa é uma frase que vem de Viktor Frankl, né? Isso. Que ele diz assim: não importa o que fizeram com você, mas o que você escolhe fazer com o que foi feito de você. Né? E aí que a gente sai da vitimização. Isso é perfeito. E essa frase a gente tem que repetir todos os dias, Fer, é isso mesmo. Essa é a proposta. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação. Uai, cadê ela? Calma que eu vou achar. Ela está aqui em formato... Ah, já tem gente entrando aqui. Peraí. Deixa eu liberar as pessoas para entrarem, senão eu não consigo compartilhar a tela. Peraí. Aí. Ótimo. Vou compartilhar aqui com vocês para explicar o que vocês fizeram do temperamento. Tá? Quando vocês fizeram o temperamento, todos fizeram ali os 2 testezinhos, né? Um sobre temperamento humano e um outro sobre perfil comportamental. O que eu quero falar sobre o temperamento humano? Tá? O temperamento humano, minha gente... Aqui, agora eu consegui achar. Oh, coisa maravilhosa. Vê se vocês conseguem acessar. Dá para ver? Vocês conseguem enxergar? Então tá. O que eu quero falar aqui sobre o temperamento humano, tá? Os temperamentos humanos foi uma pesquisa que desde Hipócrates, há mais de 500 anos antes de Cristo, tá? Hipócrates, para quem não sabe, é o pai da medicina, foi de onde tudo começou, tanto da medicina quanto da psicologia começou com Hipócrates. Então, lá 500 e poucos anos antes de Cristo, Hipócrates levantava a questão o quanto as pessoas eram diferentes uma das outras. E ele sempre fazia a avaliação das pessoas no sentido de fleuma, né, de bile. Nossa, essa pessoa ela é mais fleumática, ela tem uma fleuma. Ah, essa pessoa ela tem uma bile negra, uma bile amarela. Nossa, essa pessoa tem sangue quente. Então, esses eram os termos que Hipócrates usava na época, tá? E depois os estudos da psicologia foram se aperfeiçoando diante desses estudos e conhecimentos de Hipócrates. Então, o que acontece? Existem quatro temperamentos humanos, tá? Dentro desses temperamentos humanos, existem dois caminhos. O temperamento da tristeza e o temperamento da raiva. Como assim, Ramayane? Como é que eu vou saber se eu sou do temperamento da tristeza ou do temperamento da raiva? Então, respira fundo. Aí, toma um gole d'água. Todo mundo, inclusive, pega água, tá? A água faz muito bem para a saúde, inclusive
para o nosso cérebro. Como hoje a gente vai usar muito o pensar, o aprender, a gente precisa de bastante água do nosso corpinho. Então, o que eu quero que você faça agora? Respire profundamente e pense, tá? Sejam mais sinceras possíveis com vocês. Quando que eu sei como é o meu temperamento, Ramayane? Quando as coisas não saem do jeito que eu gostaria que fosse. Quando eu me frustro. Qual é a primeira emoção que eu sinto? Eu sinto raiva ou eu fico triste? Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários para mim ou fale. Quero que vocês interajam nessa aula. Eu fico triste, Você Mônica. fica triste. Tá. Você até pode sentir raiva, mas você sente raiva depois. A primeira emoção é tristeza. Então, você é do temperamento da tristeza, tá? Kátia, Raiva. você sente raiva. Depois que a emoção baixou da raiva, você até pode ficar triste. É isso? É isso. Perfeito. Olha como é bacana vocês se conhecerem. Por quê? Eu vou voltar aqui agora para apresentar. É porque eu gosto de ver a carinha de vocês, tá? Por isso que eu tiro a apresentação, porque eu amo pessoas. É assim a nossa vida. Vou voltar aqui para a apresentação para compartilhar. Olha só. A pessoa que é do temperamento da raiva, tá? O que acontece? Lembra na aula passada, quem esteve na aula passada vai lembrar, ou quem não esteve vai assistir. Todas as emoções, elas são instintivas e faz parte do nosso sistema nervoso central. Então, elas têm uma intenção positiva. Qual que é a intenção positiva da raiva? É colocar você em movimento, é fazer você agir. Ação, exatamente. Por quê? Porque quando a gente sente raiva, vocês já perceberam que é uma energia, um calor que sobe da perna para a cabeça? É um negócio que te domina? Então, porque o temperamento da raiva, a emoção raiva, ela tem a intenção positiva de te colocar para o movimento, para a ação. Logo, quem tem o temperamento da raiva são pessoas mais extrovertidas, mais para fora. Ok? Então, pessoas que são do temperamento da raiva, eles são mais extrovertidos, mais para fora. E quem é do temperamento da raiva, ele pode ser colérico ou sanguíneo. Qual que é a diferença, Ramayane? Colérico é aquele que explode de primeira. Esse arranja tanta confusão o tempo todo. Se ele não souber gerenciar as emoções, ele fica batendo boca o tempo todo, ele sempre está discutindo com alguém. Por quê? Porque ele não para pensar antes de falar. A primeira coisa que veio na cabeça, fala. Só que não tomou cuidado no como falar e ele vai ferir o coração de outras pessoas, tá? Então tem o colérico e também tem... E como que o colérico? Quais são as fortalezas do colérico? Gente, o colérico, ele é super energético, ele faz acontecer, ele é muito audacioso, ele é produtivo, ele é líder, ele é muito otimista, independente, só que ele corre risco de passar por insensível às vezes, tá? Além do colérico, existe o temperamento sanguíneo. O que é o sanguíneo? É o sangue que vai esquentando, você vai esquentando, é extrovertido, é comunicativo, mas você vai esquentando, você vai aguentando, uma hora você explode, tá? Esse é o sanguíneo. Inclusive, gente, depois vocês olham no meu Instagram, eu compartilhei um Reels sobre os temperamentos, tá? Eu vou mandar para vocês lá no grupo, para vocês acessarem, para vocês verem. Foi um experimento bem bobinho que foi feito com criança. Por quê? Porque a gente já reconhece o temperamento desde quando nasce. Sério, Ramayane? Sério. E eu vou explicar para vocês que essa é a base da personalidade. Por isso que a gente está falando de autoconhecimento hoje. A gente precisa se conhecer para conhecer as pessoas à nossa volta. Então, o que acontece? O da raiva, aquele que é a primeira emoção que sente da raiva, ele pode ser colérico ou sanguíneo. E existe o temperamento da tristeza, que foi o caso que a Mônica falou. A primeira emoção que ela sente é tristeza. Qual que é a intenção positiva da emoção tristeza? Quando a gente está triste, a gente tem vontade de ficar falando com os outros? Oi, tudo bem? Vamos tomar um café? Não.
Quando você está triste, você quer ficar quieta no teu canto, fechada, exatamente, você quer ficar fechada. E é essa a questão. Por quê? Porque a intenção positiva da emoção tristeza, lembra que a emoção ela é instintiva, faz parte do sistema nervoso central, automático, você não tem controle sobre. Então, o que que acontece? Quem está na emoção da tristeza tem tendência a ser pessoas mais introvertidas. Por quê? Porque a emoção tristeza faz a gente ficar introspectivo. A intenção positiva de a gente ficar triste às vezes, gente, é a gente parar para olhar cá para os nossos botões. Por quê? Porque se eu não parar para me olhar o que está acontecendo aqui dentro, eu só fico no piloto automático do mundo lá fora. Ok? Então, todas as emoções são necessárias, que foi o que a gente falou na última aula, tá? Então, quem é do temperamento da tristeza, ele tem tendência a ser mais introvertido, mais quieto, mais calado. Ele pode ser melancólico, o melancólico é aquele que leva para o coração, ele se chateia, ele leva para o pessoal. Alguém, por exemplo, falou alguma coisa de uma forma. Imagine um colérico que fala sem pensar, tá? Muitas vezes se passa como estúpido. E o melancólico, ele leva para o coração, ele leva para o pessoal. Imagine um colérico que solta uma palavra de uma forma mal pensada ou, né, sem estruturar muito bem a comunicação. O melancólico vai ficar chateado, ele vai levar para o coração. E o melancólico, ele vai ficar remoendo aquilo, porque às vezes ele não tem coragem de falar com a pessoa naquela hora. Ele fica sem reação, né? Então, o melancólico, ele vai ficar guardando aquele sentimento. Então, quais são as fortalezas de quem é melancólico? Ele é muito sensível, ele é muito criativo, porque ele está o tempo todo olhando para dentro de si, ele é muito idealista, ele é leal, é aquele amigo que está do teu lado 100% do tempo, você pode contar com ele para o que der e vier, é muito dedicado, ele é minucioso, ele é delicado, enquanto o colérico ele é espalhafatoso, estabanado, o melancólico, ele é muito mais centrado, né? Só que ele tem também as dificuldades, como todos nós temos nosso lado luz e sombra. Quais são as sombras de quem é mais introvertido, de quem é mais melancólico? Ele vive chateado, ele acaba vibrando muito na negatividade, porque ele está sempre remoendo, guarda remorso, guarda mágoas, né? Às vezes ele se torna um pouco vingativo, um pouco crítico, tá? Isso vai fazendo mal para ele, ok? Além do melancólico, existe o fleumático, tá? O que é o fleumático? O fleumático é aquele que não demonstra muita emoção. É aquele que está no ambiente, ele só observa. Ele observa tudo que está acontecendo, ele sabe de tudo que está acontecendo, ele está sentindo tudo que está acontecendo, só que ele não reage, ele não demonstra muita emoção. E para ele reagir, ele vai demorar um tempo. É aquela pessoa que foge muito de conflitos. Querer discutir com um fleumático, é raro você conseguir fazer isso. Por quê? Porque ele vai fugir de briga, ele não quer discussão, ele vai fazer de tudo para apaziguar. Então, quais são as fortalezas de quem é fleumático? Ele é mais tranquilo, ele é muito eficiente, ele é super diplomático, é aquele que coloca panos quentes, que evita confusão. Ele é muito prático, ele é muito confiante, tá? Mas também tem um lado sombra, como todos nós temos. Somos imperfeitos, estamos aqui para evoluir. Quais são as dificuldades, né, de quem é fleumático? Ele é muito indeciso, ele não toma atitude, às vezes o ambiente está cobrando dele que ele reaja, que ele faça alguma coisa, mas ele não faz. Às vezes ele perde o tempo das coisas porque ele é muito perfeccionista, ele espera tudo, deixa toda a situação ser perfeita para eu agir. Só que a coisa nunca acontece, né? Então ele fica muito preso nessa questão de será que vai acontecer, será que não vai? Isso muitas vezes gera ansiedade, tá? Porque ele fica calculando demais os riscos. Ok? O que eu quis trazer aqui para vocês é sobre o temperamento, tá? E agora eu quero que vocês observem no testezinho que vocês responderam. Por quê? Porque é importante saber qual é o temperamento de vocês. Porque aqui eu vou desenhar para vocês como funciona a nossa personalidade. Vocês já ouviram falar? Essa pessoa tem uma personalidade tal, mas o que é personalidade? Não é mesmo? A personalidade, gente, vou representar a personalidade com um P. A personalidade é o temperamento, que ele é inato, já nasce com a pessoa,
Por exemplo, deixa eu contar para vocês. Quando eu estava grávida da minha filha, eu já sabia que ela era o temperamento da raiva. Eu só não sabia se ela era sanguínea ou colérica. Como você sabe, Ramayane? Porque assim, gente, eu deitava para dormir, minha filha dançava balé na minha barriga. Era cotovelada na minha costela, era o pé pro outro lado. Não parava quieta, bichinha. Mas eu não sabia se era sanguínea ou colérica, vamos esperar nascer. Gente, o dia que ela nasceu, vou contar para vocês que é uma piada. Em 3 dias, recém-nascida, gente, em 3 dias, ela conseguiu arrancar a calça do tip-top de tanto que ela mexia as perninhas. Esse temperamento é qual? É o colérico. Não para quieto. Fleumática que ela não era, melancólica também, porque eles são mais introvertidos, mais calma. É aquela criancinha que dorme a noite inteira, que fica zen, não é? Já a criança, que é do temperamento da raiva, aí ela já é super mega agitadinha, tá? Então, por isso que eu brinco, que eu já sabia do temperamento da minha filha antes mesmo dela nascer. Então, como que forma a nossa personalidade, tá? A personalidade, ela é composta pelo nosso temperamento, que é inato, mais as minhas experiências de vida, que tem a ver com o que eu passei na minha vida, minhas experiências na infância, o ambiente, tá? Faz sentido? Então, a personalidade é o temperamento mais a minha vivência. Por isso que vocês vão encontrar numa família pai e mãe que tem 3 filhos. Vou contar no meu exemplo, que a minha mãe, né, somos em 3 filhos. Mesmo pai, mesma mãe, mesma cultura, mesma questão social, mesma questão de financeira, mesmas dificuldades na época do Collor, tudo aquilo que aconteceu, ok? Mesma situação. Cada um de nós saímos diferentes. Por que que um filho é diferente do outro, Ramayane? Sabendo que eu dei a mesma educação. Meu filho é diferente um do outro. Por quê? Cada um. Eu fiz a mesma educação, eu sou a mesma mãe para cada um. Por que que eles são diferentes? Porque por mais que eles tenham vivenciado as mesmas experiências, a interpretação que ele vai ter da experiência vivida tem a ver com o meu temperamento. Sacou? Por isso que eu estou trazendo muito para vocês o autoconhecimento. Aqui a gente está falando do MMA. Mente, metabolismo e ambiente. A gente pode falar do emagrecer, mas o emagrecer é o de menos. Faz sentido? Por quê? Emagrecer o corpo é o de menos. Primeiro eu preciso emagrecer a mente. Eu preciso emagrecer os meus pensamentos tóxicos, aqueles pensamentos que ficam denegrindo minha imagem. E muitas vezes está na forma como eu estou interpretando a realidade. Ok? Então a gente precisa parar para se olhar, o autoconhecimento para poder fazer as transformações necessárias. Combinado? Ficou claro para vocês o temperamento? Sim? Ok. Porque agora eu vou entrar na segunda parte. Aqui eu falei do tempo. Pode falar. Quem tiver perguntas pode levantar a mãozinha. Peraí, deixa eu tirar você. Você tem que tirar do mudo, senão eu não escuto. Aí. Eu tenho uma dúvida. Pode perguntar, meu amor. Quando eu fiz o teste, não deu só um tipo, deu mais de um tipo. Aí eu queria saber o que isso significa. Qual foi a maior nota? A minha maior nota foi 7. Eu dei 7 de um e 3 de outro. Tá, o teu maior é o 7. Então, o 7 foi qual? Colérico. Então, você é colérico. Você sente raiva mesmo quando as coisas acontecem? Sim, Então, você é sinto. colérico. Mas o 3 meu foi melancólico. Tá tudo bem, mas o número maior é o 7. A Certo. tua pontuação maior foi pro 7, então você é colérica. E aí você mesmo tá me dizendo, o olhar clínico vai entregar mais ainda do que o próprio resultado do testezinho. Por quê? Porque é aquela coisa que eu fiz vocês pensarem agora. Quando as coisas não são do jeito que você gostaria que fosse, quando as coisas, você se frustra, qual é a primeira emoção que você sente? Tristeza ou raiva? Raiva. Raiva. Então já comprova que você realmente é o temperamento da raiva do tipo colérico. Faz sentido? Faz. Tá? É isso que acontece. Então, vocês vão ver a maior pontuação de vocês, tá? Não significa que eu vivo... Se eu sou da raiva, gente, porque eu também sou da raiva, tá? Se eu sou da raiva, não significa que eu não sinto tristeza.
Todos nós sentimos as 5 emoções. Lembra que eu expliquei lá na primeira aula? Todos nós temos as 5 emoções básicas: raiva, alegria, tristeza, nojo e medo. Então, raiva, alegria, tristeza, nojo e medo. São as 5 emoções básicas de sobrevivência, tá? Independente se a pessoa mora no Brasil, mora nos Estados Unidos, mora lá em Nova Guiné, onde as pessoas não têm acesso à civilização, o nosso cérebro funciona exatamente com essas 5 emoções do mesmo jeito. As outras emoções, vergonha, tédio, preguiça, essas outras emoções, elas são emoções secundárias, que daí depende do ambiente, da cultura que a pessoa foi educada. Então, por exemplo, vergonha para um brasileiro, para uma mulher brasileira, não é a mesma vergonha que uma mulher muçulmana tem, tá? Por quê? Porque depende da cultura em que a pessoa foi inserida, ok? Por isso que a gente fala que isso é emoção secundária. Agora, a emoção primária, todos nós vamos sentir. Então, mesmo, por exemplo, eu sou sanguínea, tá? Eu sou da raiva, sou sanguínea. E a minha filha é colérica. Então, é um autodesenvolvimento constante. Eu tenho que estar o tempo todo me olhando e me trazendo para dentro de mim, porque senão é muito fácil a gente brigar. Por quê? Porque ela está entrando na adolescência, a adolescência por si só já é uma fase difícil, né? Se acham donos da verdade, sabem tudo, rebeldes, e querem discutir, bater boca. Só que eu já sei que eu sou da raiva. Não sou colérica, não sou de bater boca, mas eu já sou da raiva. É facinho me tirar de sério. Eu sou sanguínea, vai fervendo sangue até uma hora que estoura. Só que, se eu tô no papel da mãe, eu não tenho que descer pro papel de ficar discutindo. Eu estou aqui, eu sou autoridade, ponto, acabou. Eu não vou ficar discutindo. Senão eu desço no meu papel. Eu me torno uma criança de igual para igual, não faz sentido. Então, a essa hora, quando a raiva tá aqui em cima, eu tenho que parar e respirar. Qual é a minha missão com a minha filha? Eu tenho que cumprir a minha missão. Eu tenho que ter o meu autodomínio. Então, isso a gente vai fazer para tudo, com o marido, não é? A gente tem que ter uma paciência com os maridos, não é verdade? Você pede amorzinho, faz um negócio, amorzinho não faz. Às vezes você é da raiva, você quer no teu tempo. O marido é fleumático, ele tem um tempo mais moroso. Gente, o tempo da raiva e o tempo da tristeza é diferente. O tempo da raiva é tudo para ontem. O tempo da tristeza é daqui a pouco eu faço. Mas daqui a pouco é no tempo dele, tá? Então agora imagine uma esposa colérica, uma esposa do temperamento da raiva e o marido fleumático, da tristeza. Essa mulher engole esse homem. Essa mulher vai castrar esse homem o tempo inteiro, vai castrar a masculinidade dele, a energia masculina. Por quê? Porque ela pede, amorzinho, vai lá fazer um negócio, meu amorzinho. Tá, eu vou, mas não faz na hora que ela queria. E daí essa mulher vai ter que respirar fundo, se colocar no lugar dela, que é no tempo dele, que não tem que ser do jeito dela. Então eu falo que o tempo todo a gente está no autodesenvolvimento, gente. A gente está constantemente, todas as pessoas à nossa volta são instrumentos para a nossa evolução. Os nossos filhos, os nossos colegas de trabalho, os nossos chefes, os nossos maridos. Faz sentido? Tá fazendo sentido para vocês? Perfeito, tá? Não é nenhuma novidade que eu estou dizendo, né? Os sofrimentos que a gente passa dentro de casa, as dificuldades, né? É a mesma coisa. O marido que é colérico. Vamos pegar um marido colérico e a mulher, a esposa, ela é do temperamento da tristeza, o melancólico. Esse marido, muitas vezes, ele vai sair como grosso, como estúpido, e ele vai magoar essa pessoa. Você entendeu? Ele vai estar magoando essa pessoa o tempo inteiro. E daí a gente, e ele vai falar de uma forma estúpida, um jeito estúpido de ser, que faz parte do colérico, do falar. E se essa pessoa não tiver consciência que ele está magoando essa pessoa, a esposa, vai dar ruim. Por quê? Porque essa pessoa, ela vai começar a se fechar, ela vai começar a se distanciar, ela vai fechar a cara, e é aquela hora que o marido pergunta assim, tá tudo bem? O que a gente fala, mulher? Tá tudo bem. É bem assim, né, Mônica? E aí o homem que é racional, Mônica, pensa comigo, o homem que é racional, você falou que tá, ele vai virar as costas, tá tudo bem. Entendeu? E aí você fica possessa de raiva, por quê? Como assim? Você me pergunta tudo isso, você não entendeu o que aconteceu? E daí dá vontade de falar um monte de coisa, não dá?
nessa hora, minha gente, a dica e a orientação que a gente faz dentro do consultório é se posicione, tá? Se posicione. Quem é do temperamento da raiva, ele é extrovertido, ele vai para fora. Então, o que acontece? Facilmente ele se posiciona, ok? Então, para quem é do temperamento da raiva, a dica que eu dou é respira. Toma 10 golinhos d'água. Deixa oxigenar o cérebro antes de falar, para você não enfiar os pés pelas mãos, ok? Quem é do temperamento da tristeza? Ele é introvertido, ele fica cá dentro com os botões. A gente tem que lembrar que o outro não tem bola de cristal. Se a gente não falar o que a gente está pensando, ele ou ela não vai saber o que está rolando dentro da gente. Então, a dica para quem é do temperamento introvertido, quem é do temperamento da tristeza, é se comunicar, é se posicionar. Combinado? Essa é a proposta. Deixa eu pegar aqui as perguntas para responder. A Karina me perguntou, e quando os dois são fleumáticos? Quando os dois são fleumáticos, é aquele relacionamento, Karina, que está tudo em paz, está tudo em equilíbrio. Porém, tem algo que não está sendo visto. Muitas vezes é um elefante branco na sala. Por quê? Porque às vezes tem coisas que estão acontecendo que ninguém se posiciona, que ninguém fala. E aí, os dois, dentro de um casamento, os dois fleumáticos, o que acontece? Eles vão pecar na comunicação. Eles vão pecar na comunicação, não vai se posicionar. Vai ficar guardando, guardando, guardando. Chega uma hora que fala assim, não tem mais amor. Por quê? Porque foi machucando aquele amor, foi indo lá para o fundo, sabe? Porque o amor não foi sendo alimentado. Tá? Então, no teu caso, Karina, quem está num relacionamento onde ambos são do temperamento da tristeza, ambos são fleumáticos, a primeira dica que eu dou é, tomem cuidado com a comunicação. Tá? E isso serve para todos nós, porque a comunicação é a alma do negócio. Você pode ferir pessoas através da tua comunicação, você pode salvar vidas através da sua comunicação e você pode evitar ou resolver problemas através da comunicação. Então, tomem bastante cuidado com comunicação. Combinado? Em especial, eu vou montar para vocês uma aula de comunicação também, tá? Vocês querem? Sim? Tá. Eu vou trazer para vocês, vou montar uma aula para vocês dentro da organização que eu tenho feito para o grupo, que é a comunicação não violenta, que é como a gente deixar claro a nossa intenção para o outro e o outro entender o que eu quis dizer. Porque a comunicação é isso, é eu falar e eu garantir que o outro entendeu o que eu quis dizer. Não é mesmo? Tá? Então, o que a gente falou agora foi sobre os temperamentos, que é a base da personalidade. Daí, a gente vai crescendo. E conforme a gente vai crescendo, a gente tem o nosso pensamento, o sentimento, logo a gente tem o nosso comportamento, as nossas ações. E aí a gente passa a se comportar. Esse comportar-se significa as nossas atitudes, as nossas ações. Diante disso, o que acontece? Diante disso, a gente começa a ter o nosso perfil comportamental. E a base do perfil comportamental são os temperamentos. Quem fez os estudos mais aprofundados do perfil comportamental, que a gente chama de DISC, tá? Porque DISC foi aquilo que vocês responderam lá naquele testezinho que eu passei para vocês. Essa pesquisa do DISC veio da teoria de Marston. Para quem não sabe, o Marston foi quem criou a Mulher Maravilha, tá? Da Marvel. Foi ele quem criou a Mulher Maravilha. Então, ele quem fazia todas as pesquisas de perfis comportamentais. E ele chegou a essa conclusão baseada em Hipócrates, baseado nos temperamentos, o perfil comportamental do DISC. O DISC é uma ferramenta em inglês. Eu trouxe todas elas aqui já traduzida para vocês. O que é o DISC? O D do DISC vem de dominância, tá? De drive. O nome em inglês chama drive, tá? O que é o drive na tradução? É o comando, é a dominância. É como você lida com resultados, com metas, ok? Com objetivos. E existe o I, que é do DISC, é o I de influence, que é o como você influencia as pessoas à sua volta. Tem muito a ver com comunicação, a forma como você lida com a comunicação.
Daí, dentro do formato do DISC, vem a terceira letra, que é o S. O S significa stability em inglês. E dentro do stability é como a pessoa lida com mudanças, com ritmo, com desafios, com novidades, ok? E existe o C do DISC, que é a última letra, por isso DISC, com C no final, que é como a pessoa lida com regras, com normas, com procedimentos, ok? Aqui eu vou contar para vocês o todo. E aí eu quero que vocês façam uma autoanálise, ok? Diante do testezinho que vocês fizeram, eu quero que vocês façam uma autoanálise, tá? Quem tem um D alto, primeiro ponto, não existe certo nem errado, lembra? Nós temos os 4 quadrantes. Todos nós temos os 4 quadrantes do DISC. Só que a gente tem um predominante, que é aquele que comanda o nosso dia a dia através dos nossos comportamentos. Tem horas que a gente consegue ajustar. Quando que eu consigo ajustar meu jeitão de ser, Ramayane? Quando eu visto papéis na sociedade, quando eu vou para o meu trabalho, quando eu estou apresentando para alguém e tal. Mas a hora que eu estou no meu jeitão de ser, de pijamão dentro de casa, ou seja, deixa eu traduzir, quando você se frustra, quando as coisas não são do jeito que você gostaria que fosse, quando você acessa a sua vulnerabilidade, ponto. É a hora que acessa a tua sombra interna, é aquilo que é predominante a forma como você conduz as coisas na sua vida, tá? Então, quem tem um D alto são pessoas assertivas, iniciadoras, elas adoram iniciar projetos, elas são super competitivas, elas são esforçadas, elas são inquisitivas, elas questionam muito. Elas são direto ao ponto, não tem muito rodeio. Por isso que a comunicação, às vezes, se torna um pouco grosseira, porque não tem rodeio, ela vai direto ao ponto, ela é muito objetiva, tá? E quem tem o I alto, que é a pessoa da influência da comunicação, é uma pessoa muito influente. Ela é muito gregária, ela gosta de unir pessoas. Ela é uma pessoa muito persuasiva, ela sabe usar a comunicação, a entonação da comunicação. É uma pessoa muito amistosa, é gostoso estar perto, ela é otimista, ela é muito verbal, ela é positiva, tá? E aqui, quando tá no S, no Stability, a pessoa que tem um S alto, analisa ali dentro do teu testezinho que você fez. A pessoa que tem um S alto, ela gosta de estabilidade, ela não gosta de mudanças. Então, ela adora rotina, é uma pessoa muito disciplinada, ela é uma pessoa conservadora. Muitas vezes corre risco de ser dependente, porque tem que ser do jeito que ela se programou. É uma pessoa muito persistente, é uma pessoa muito amável, bom ouvinte, ela é gentil, ela é generosa, ela é leal. É o melhor amigo que você pode ter. É alguém que tem um S alto. Aí existe o C, que é da conformidade. Então, quem tem um C alto são pessoas que são sistemáticas. Por quê? Porque gosta de fatos, de dados. Então, não adianta eu vir falar assim, Ramayane, você está falando de DISC, me mostra fatos e dados, baseado em que pesquisa você está dizendo isso? Ou é você que está viajando na maionese? Você entendeu? Por quê? Porque quem tem um C alto, a conformidade alta, ele é muito cuidadoso. Ele é muito preciso, ele é muito acurado, ele é detalhista. Ele precisa ter lógica. Tem que fazer sentido para ele. Senão, você está viajando na maionese, está só no blá, 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 e para mim não está fazendo sentido. Você não conseguiu manter uma comunicação assertiva com essa pessoa. Por quê? Porque ela não entendeu o que você quis dizer, você não está falando na linguagem dela. Então, quem tem um C alto corre risco de ser bem perfeccionista. Tá? Por quê? Porque ele precisa de todos os detalhes possíveis para tomada de decisão. Então, às vezes, a gente tem que ter uma decisão rápida na vida e a gente acaba enrolando demais porque eu preciso ter todos os dados possíveis e eu acabo perdendo o time, perdendo o tempo da decisão. Ok? Eu falei de uma forma resumida, mas eu ainda vou aprofundar. Ok? Mas, para isso, eu gosto de interagir com vocês. Quero que vocês me contem. O que apareceu para vocês? Qual foi a nota maior? D, I, S ou C? O meu foi D. O teu foi D, então você é da dominância. Você é aquela líder nata, aonde vai você já está fazendo acontecer. O meu também deu D, Ramayane. A Iona também deu D, ótimo. Uma característica que acontece comigo. A gente é tão objetivo na fala que às vezes chega a ser grosseira, né?
A pessoa interpreta como grosseria, né? Isso. Algumas pessoas já falaram, você está sendo grossa, mas como é que a gente pode melhorar isso? Eu vou dar dicas hoje. Eu vou dar dicas, tá? Porque eu melhorei. Então eu sou prova viva disso, tá, Iona? Eu Eu ia ap- perguntar, Pode desculpa, eu falar. ia perguntar exatamente isso. Como eu sou muito direta ao ponto, muitas vezes o pessoal traduz como grosseria, mas não é. É a forma de falar. E eu só vim perceber isso com muito tempo depois de todo mundo estar dizendo, tu é grossa, tu é grossa. E eu, meu Deus, eu nunca me vi como grossa, porque Eu só fui sincera, eu só falei o que eu penso. pronto. Aí o que acontece? Eu fui começar a me observar. Às vezes eu estava com uma coisa para resolver, e como eu tinha que fazer aquilo, eu passava, esquecia de dar boa tarde ao pessoal que eu passava todo dia ali, porque eu estava com a minha mente focada no que eu ia resolver. Aí quando eu resolvia que eu voltava, boa tarde. Mas é isso mesmo, sabe por quê? Porque quem tem o D alto, gente, ele é focado em resultado. Ele é focado na ação. Ele não é focado em pessoas. E Sacou? administrar aquele detalhezinho, eu sou péssima, eu detesto o pequenininho. Então, é outra coisa que eu estou lutando contra tudo e todos para colocar em ordem. Mas eu vou contar para vocês que é tudo desenvolvido, tá? Lembre-se que todos nós temos os 4 quadrantes, o DISC, tá? Só que tem um que é predominante. O predominante, aquele que é predominante, ele tá muito a ver, sabe com quem? Com temperamento. Então, vocês que estão me falando que tem o D alto, vocês já estão me dizendo que vocês são do temperamento da raiva. Eu nem conheço, mas eu já sei que vocês são da raiva. Sacou? Por quê? Porque como é o predominante, eu já sei que ele está pautado na tua essência como pessoa. Mas quer dizer que eu vou ser assim pro resto da vida, Hermione? Não, porque a gente vai ajustando. Você entendeu? A gente vai ajustando. Então, por exemplo, eu trabalhei por muito tempo dentro do mundo corporativo, no grupo Renault-Nissan, das montadoras. Então, eu falava com os Estados Unidos, com a Europa, e lá era muitos dados. Tudo é indicador, tudo era indicador. Só que como eu era muito DI, eu era DI. Eu era o D de ação e o I de influência. Mas primeiro eu dava resultado, depois eu falava com as pessoas, depois eu dava bom dia. O que acontece? O meu C, que é da conformidade dos dados, dos fatos, era baixíssimo. Baixíssimo. Só que a empresa exigia de mim muitos indicadores, fatos e dados. Então, eu tive que, na marra, aprender a desenvolver essa habilidade. Sacou? E hoje, se eu faço o teste de novo, o meu C foi lá para cima e o meu D diminuiu. Hoje, se eu faço o DISC, ele aparece o I, o S, você entendeu? Eles mudaram tudo. Eu continuo tendo todos, como todos nós temos aqui. Só que você vai ajustando conforme a necessidade que você tem do teu momento. Então, para aqueles que receberam um feedback, nossa, como você é grossa, tá tudo certo. A gente está no caminho de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, porque a gente só consegue ajustar aquilo que eu sei que precisa ser ajustado. Por isso, o autoconhecimento. Combinado? Agora, pode falar, Mônica, manda bala. O meu deu C. Eu imaginei, você acredita, Mônica? Eu preciso muito para ter o resultado, eu preciso da estatística, inclusive em loco. Você quer ver um exemplo? Eu recebi uma encomenda de uma festa, e o tema vai ser o filme Divertidamente. Acabei de vir do cinema. Eu fui assistir o filme, porque eu não vou colocar fotinhas sem fazer algo que realmente represente aquela sensação, aquela emoção, enfim, fui assistir o filme. Mas valeu a pena, porque o filme é legal, não é? Muito, inclusive indico para quem ainda não assistiu. Também indica. A gente fala que é filme infantil, mas é para os adultos, tá? O filme de neurociência é a gente que entende, porque as crianças não entendem. Os adolescentes que vão entender mais. Mas maravilhoso, super indico. Só que é bem isso, viu, Mônica? Você precisa de fatos e dados para você fazer o que precisa ser feito. Tá? Exatamente. E você é do perfil fleumático, não é? Aí eu já fui. Você viu que o meu olhar clínico já vai associando. Já ligou, né? Já vai ligando o tico e teco aqui dentro, ó. Exatamente. Então, olha só, agora eu vou passar slide por slide de cada um dos perfis. Eu quero que vocês peguem papel e caneta,
para vocês fazerem a análise de vocês, para vocês criarem um plano de ação. Combinado? A gente vai um por um. Por quê? O que acontece? O que acontece nesse processo? Vocês vão se autoanalisar, autoconhecimento, para depois ter a capacidade de olhar para quem está à sua volta. Porque a hora que você cria a habilidade de conseguir se enxergar, você vai conseguir perceber as pessoas à sua volta. Nossa, meu marido é assim. Ai, o meu chefe é assim, então eu preciso ajustar minha comunicação para falar com ele. Por exemplo, a Roseli e a Iona falaram que receberam o feedback de grosseria. Então, quem provavelmente falou isso é quem é do temperamento da tristeza, que se magoou. Então, com essas pessoas, eu preciso ajustar a minha comunicação assim, porque eu tive aula lá com a Ramayana e ela me falou. Lembra que a comunicação, quem é responsável pela comunicação é o emissor. Eu preciso garantir que o outro entendeu o que eu quis dizer. Beleza? E a gente vai ajustando. Você consegue fazer a leitura, né? Exato. E daí você se ajusta a tua comunicação com o interlocutor. Os dados. Exatamente. Se eu for conversar com a Mônica, gente, eu vou precisar trazer, eu vou até mostrar para ela um gráfico para ver se eu deixo ela feliz. Mônica, o teste original, você adora gráficos, né? O teste original, ele é desse jeito, tá? Esse é o meu teste, tá bom? Esse daqui é de 2008. Para você ver o tanto que ele mudou dentro da Renault. O meu C foi lá para cima, porque era quase 0. Então, eu estou mostrando dados para ela. Então, vamos lá agora na aula, tá? Dando sequência, papel e caneta aí, gente, Quem tem o D alto, que deu nota alta lá no D, são pessoas da dominância. Eles são focados em ação, resultado. Enfatiza uma formação de ambiente sempre superando oposições e desafios. Cara, você quer dar desafio? Se você tem uma equipe com vários funcionários, vocês perceberam por que as equipes têm que ter diversidade, porque cada um tem um perfil. Você quer dar desafio, você vai dar na mão de quem tem um D alto, porque essa pessoa vai fazer acontecer, ok? Então, quem tem um D alto, a dominância alta, ela tem tendência a obter resultados imediatos, então é super impaciente, tá? Quem tem um D alto, ele é impaciente porque ele quer para agora, o tempo dele é rápido, ele gosta de assumir controles, gosta de estar no controle, adora aceitar desafios e toma decisões rápidas, ok? Pensa rápido, age rápido, fala rápido. Quem tem o D alto, ele é motivado por desafios, poder e autoridade. Adora respostas diretas, então ele odeia conversar com alguém que fica moroso, ou que fica indo pelas beiradas, ou que é muito detalhista. Ele vai lá e corta as pessoas. Vamos, foco, vai direto ao ponto. É mais ou menos assim. O D alto, ele é motivado por oportunidades para realizações individuais, tá? Ele se motiva. Cada vez que ele vai lá e conquista um objetivo, ele aumenta o nível de autoconfiança. Então, ele vai tendo automotivação. Ele adora liberdade em termos de controle direto. Ele gosta de ter controle de tudo que está acontecendo, mas ele odeia ser controlado. Eu só estou vendo a Iona assim, com a cabeça. Porque quem tem o D alto gosta de controlar, porque ele quer garantir que tudo dê certo, conforme planejar, entendeu? Ele tem que sair certo. Só que ele odeia que alguém controle. Por quê? Porque ele já está se controlando o tempo todo. Então, se chegar alguém controlando, você fez isso? Cara, é óbvio que ele fez. E ele não quer perder tempo para responder, ok? Então, por isso que ele odeia ser controlado. Ele adora atividades novas e variadas. Isso motiva. Então, ele odeia ficar no tédio, por isso que ele gosta de desafios, tá? Esse é quem tem o D alto. Porém, lembra que todos nós somos imperfeitos, estamos todos num processo de evolução, tá? Quem tem o D alto, ele tem muito receio de perder o controle do ambiente. Ele morre de medo de perder o controle do ambiente e de ser explorado pelos outros. Por quê? Porque como ele é ágil e rápido, tem umas pessoas folgadas, então às vezes ele acaba sempre fazendo mais do que os outros. E tem uns que se aproveitam, não é? Então quem tem o D alto, ele tem medo de ser explorado pelos outros. Quem está perto de quem tem um D alto vai perceber uma autoconfiança muito grande, é uma pessoa muito determinada e ela adora aceitar riscos. Porém, tem limitações. Às vezes, demonstra uma falta de interesse pelos outros. Porque eu estou preocupado com o resultado, não com as pessoas. Ok? Então, dá a entender que ele está
desinteressado pelas pessoas. Uma outra limitação de quem tem um D alto é a impaciência. Tá? É uma pessoa mais impaciente, então tem que ficar atento a isso. Outra limitação, quem tem o D alto, ele quer resultado, ele quer direto ao ponto. Só que como ele não é detalhista, como ele não é calculista, como quem tem o C alto, ele só vai fazendo sem pensar. Depois ele vê no meio do caminho que aconteceu um monte de erro, que faltou um monte de detalhes que ele poderia ter pensado antes. Então, uma das limitações de quem tem um D alto é avançar no seu resultado sem considerar fatos e dados. Ok? Então, isso pode acontecer. Pontos fortes de quem tem um D alto. Sente-se à vontade na posição de liderança. Toma decisões rapidamente. É direto. Sempre sabe o seu ponto de vista. Quando alguém pergunta para ele, o que você acha? Ele já tem na ponta da língua. Ele é eficiente na resolução dos problemas e aceita desafios. Porém, pessoas à sua volta tendem a percebê-lo como um perfil intimidador. Que às vezes, com o próprio olhar, ele parece que está intimidando as pessoas. Outras pessoas podem percebê-los também como grosseiro, estúpido, insensível e muitas vezes impaciente. Então, sugestões, aqui tem a tarefinha, sugestões para quem tem o D alto. Desenvolver mais a paciência, respira fundo, toma 10 golinhos d'água, dê tempo de oxigenar o teu cérebro aqui na frente, porque você está sobre o acesso da raiva. Ok? Quem tem o D alto acessa a raiva mais rápido. Então, respira fundo. Outra sugestão. Atentar para a opinião dos outros antes de tomar as decisões. Mesmo que você já saiba o que é melhor, mesmo que você já está com a visão lá na frente, porque o D pensa longe, já está pensando lá na frente. Só que, às vezes, a gente quer ir lá e fazer do nosso jeito. Nessa hora, para e pergunta às pessoas à sua volta. O que vocês acham? Faz sentido para vocês? Por quê? Porque aí você vai demonstrar interesse pelas outras pessoas na tomada de decisão. Terceiro ponto de sugestão. Gaste mais tempo com aqueles com quem você pode contar. Por quê? Porque o D, ele quer fazer tudo sozinho. Está na hora de você começar a delegar. Está na hora de você ensinar outras pessoas a fazerem. E essas pessoas vão ser seu braço direito. Senão você vai ficar sobrecarregado, sobrecarregada. Faz sentido? Então, esses são 3 pontos que quem tem o D alto já anota aí como sugestões para vocês criarem um plano de ação. Para pensar já no dia a dia, na prática, como vocês podem conduzir. Combinado? Agora, a gente vai falar sobre o perfil I. Alguém deu o perfil I aí? Ninguém falou. Falou só do C e do D. Quem deu o perfil I aí? Não? Eu vou seguir, tá? Por quê? Porque às vezes não é você, mas é o teu chefe, o teu filho, o teu marido. E daí você já vai aprender a lidar com eles, não é mesmo? Pode falar, alguém ligou o som, pode falar. Não quer falar comigo? Conceição, o meu é I. O teu deu I, Conceição? Ótimo. E o da Dani também. Da Dani Silva deu DI. Ótimo. O meu é D e I, só que o I é mais elevado. O teu deu mais elevado. Então, o teu predominante é o I. Tá, Conceição? Show. Então, eu vou falar aqui do I, gente. Eu vou desligar, viu, o som, para não dar interferência. Tá bom, querida. Obrigada. Então, quem tem o I alto são pessoas influentes. Elas gostam de pessoas. Elas são voltadas para pessoas, para a comunicação. Então, ela enfatiza um ambiente, uma formação de um ambiente persuadindo e influenciando pessoas. Ela gosta de estar em grupo. Ela gosta de estar com pessoas, tá? Ela tem tendência a ter um envolvimento com as pessoas, a criar uma impressão favorável. É uma pessoa entusiasta, sabe? Ela chega no lugar, ela consegue contagiar o ambiente. Ela tem um entretenimento, ela é positiva, ela é engraçada, é gostoso estar perto. E ela é super participativa no grupo, tá?
Quem tem esse I alto é motivado por reconhecimento social. Aí, se ela fizer coisas e alguém não reconhecer, ela vai ficar chateada. Né? Porque, poxa, eu me esforcei tanto e a pessoa não reconheceu. Outro ponto que é motivado é atividades em grupo. Ela prefere fazer trabalhos, atividades em grupo do que individual, do que sozinha. Ela rende mais com várias cabeças pensando, o que você acha? O que é aquilo? Então, ela rende mais, ela acessa a melhor versão dela do que se ela ficar sozinha numa sala. Tá? É motivado também por relacionamentos, pela liberdade de expressão. Ela não gosta de ser podada, então é uma pessoa muito criativa, ela é muito solta, tá? E ela tem a liberdade em termos de controle e de detalhes. Então, a gente já percebe que ela não gosta de detalhes. Ela é mais superficial, ela é mais generalista, tá? Quem tem um I alto tem receio pela rejeição social, tá? Ficar no canto, ser rejeitado, ou conversinha. Sabe quando você chega na empresa e alguém tá rindo ou fazendo fofoquinha? O I odeia isso, porque ele acha que tá falando dele. Ok? Então, odeia a rejeição social, tem receio da desaprovação, tem medo de não ser aprovado, né? Medo de não atender às expectativas dos outros, e tem o medo da perda da influência, de ele não conseguir mais ser amigo daquela pessoa, medo de perder pessoas à sua volta. Quem está perto de quem tem o I alto? Percebe uma pessoa super entusiasmada, percebe um encanto, uma sociabilidade, a persuasão, a expressão das emoções, uma pessoa que deixa claras as emoções, tá? Que é lá o sanguíneo, é o perfil sanguíneo. Lembra lá do da raiva que tem um colério sanguíneo? O influente, ele é muito sanguíneo, tá? Enquanto o fleumático, ele não demonstra muita emoção, o sanguíneo fica na cara que ele tá bravo. Ele fica na cara que ele tá alegre, ele fica na cara que ele ficou triste. Então, ele demonstra as emoções com muita facilidade. Só que ele também tem limitações, como todos nós. Quem tem um I alto tem tendência à impulsividade. Pensei, já fiz. Ser muito impulsivo. Outra limitação é a desorganização. Muitas vezes ele não presta atenção em detalhes, então ele vai fazendo e vai se tornando desorganizado. Outra limitação também é a falta de persistência. Eu tentei de um jeito, não deu, deixa quieto. Não vou ficar mais perdendo tempo. Então, esse é um ponto que a gente tem que ficar de olho de quem tem o I alto, tá? Pontos fortes. Ele dedica facilmente tempo aos outros. Ele é muito bom para inspirar as demais pessoas. Então, às vezes, amigo que está chateado quer conversar com ele. Por quê? Porque ele é bom para inspirar, para conversar. Ele é uma pessoa muito entusiasmada e ele adora dar feedback para as pessoas. Ele é bom na comunicação. Ele consegue falar de uma forma sem magoar as pessoas. Tá? Esse é um ponto forte de quem tem o I. Pessoas que trabalham com quem tem o I. Pessoas de outros perfis que convivem com o I. Enxergam o I de uma forma muito superficial. Aquela comunicação sem detalhamento suficiente, sabe? Não tem fatos, não tem dados. É muito superficial na sua abordagem. Falta de acompanhamento no processo, sabe? Aquele que vai empurrando as coisas com a barriga. Ele não tem metodologia, ele não é sistemático. Então, quem não é do perfil I, quem é do perfil S, quem é do perfil C, vai se incomodar com o I nesses pontos, tá? Então, sugestões de pontos de desenvolvimento, tá? Para quem tem um I alto. Ser mais específico, trazer fatos e dados, tanto para elogiar as pessoas ou para algum projeto, alguma apresentação, tá? Então, se você vai conversar com alguém, eu não gostei que você fez aquilo. Seja mais objetivo. Eu não gostei da forma como você conduziu, eu me senti desrespeitado. Então, seja objetivo, traga mais fatos e dados, ok? Outra sugestão, ouvir melhor o que outras pessoas realmente querem. Porque quem tem o I alto, ele escuta, 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 mas talvez não entendeu a real intenção daquela outra pessoa, tá? Então, ele precisa ouvir mais. O I, ele fala muito. Ele mais fala do que escuta, tá? Então, uma outra sugestão para quem tem o I alto é ouvir mais. E a terceira sugestão do ponto de desenvolvimento do I alto é tornar-se mais organizado e disciplinado. Criar rotinas, tá? Esses são pontos interessantes para entrar no plano de ação para desenvolvimento. Ok?
Vou dar um tempinho aqui e a gente já passa para o próximo. Agora é sobre o perfil S. Quem tem o perfil S é aquele da estabilidade, tá? É aquele... Lembra que a estabilidade é a forma como a gente lida com a rotina, com os padrões, ok? Então, quem tem o S alto, ele busca estabilidade. O foco dele é buscar estabilidade. Então, ele realiza tarefas cooperando. Sempre ele é muito leal, ele coopera com as outras pessoas. Ele gosta de trabalhar em grupo, né? Só que ele é uma pessoa mais calma, mais paciente, é um ótimo ouvinte, é uma pessoa leal, tá? Ele é motivado por rotinas. Quem tem o S alto não gosta de mudanças. Ele gosta de estabilidade. Ele não gosta de desafios. Ele não gosta de surpresas. Por quê? Porque ele gosta de estar num ambiente em que ele tem o domínio sobre. Então, ele tem medo de perder a estabilidade. Então, o desconhecido para ele gera muito medo. Ele tem receio do desconhecido. Ele tem receio do inesperado, da surpresa, de mudanças. Por quê? Porque ele gosta de usar métodos mais tradicionais. Porque eu já sei do que há por vir. Se eu gosto de estabilidade, eu vou fazer aqui agora, já pensando no que há por vir. Eu gosto de ter disciplina e rotina, porque eu já vou fazer o meu item A, e eu já sei o que eu vou fazer depois do A, que é o B. Então, isso traz paz para ele, tá? Quem convive com uma pessoa que tem um S alto, percebe essa pessoa como uma pessoa paciente, um participante muito ativo na equipe, percebe estabilidade, percebe uma abordagem metódica, tranquilidade, tá? E percebe também uma preocupação com o grupo. Muitas vezes quem tem um S alto, ele sofre com o sofrimento das outras pessoas. Se tem alguém no grupo sofrendo, ele sofre junto, porque ele quer fazer alguma coisa pelaquela pessoa. Quais são as limitações de quem tem o S alto? Ou seja, que tem que ficar atento, tá? Quem tem o S alto, ele tem disposição excessiva em ceder. Isso significa que ele corre o risco de se anular, tá? Ele foge de conflitos. Quem tem o S alto foge de conflitos. Então, às vezes, a coisa não tá legal para ele, ele não tá feliz com aquilo, mas ele não fala, ele não se posiciona, ele fica sempre cedendo. Isso vai fazendo mal tremendo para ele, tá? Esse é um ponto muito comum de quem é fleumático, tá? Por quê? Porque ele vai cedendo demais. Por isso que eu dei como sugestão um ponto a comunicação, se posicionar, porque se não se posicionar, facilmente o outro vai passar por cima de você, mas não é por mal, é porque o outro não sabia que não era legal para você, tá? Por isso que é importante se posicionar. Outra limitação, colocar a necessidade do outro sempre acima da sua. Você sempre se coloca no final, as tuas necessidades sempre ficam no último lugar. Você cuida de todo mundo. Se sobrar tempo, você cuida de você. Né? E lembra que Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, a gente tem que fazer a nossa parte antes de fazer para o outro. Isso não é egoísmo, tá? Isso não é egoísmo, isso é respeito. Deixa eu ler aqui, ó. A Priscila colocou, uau, quantas informações valiosas. Maravilhoso. Eu adoro quando vocês participam, que daí eu sei que eu tô cumprindo minha missão, tá? Dá um quentinho aqui no coração. Igual o Olaf. Lembra do Olaf da Frozen? Que adora abraços quentinhos. Quem tem filho sabe, né? Dos filmes infantis. Deixa eu voltar aqui para minha apresentação para enxergar. Outra limitação, quem tem um S alto. Ele tem resistência a mudanças. Só que muitas vezes podem vir mudanças positivas e essa pessoa perde oportunidade, sacou? Ele quer resistir tanto à mudança porque ele gosta de estabilidade, que às vezes ele não quer mudar, só que ele perde grandes oportunidades. Quais são os pontos fortes do S alto? Bom ouvinte, empático, sensível com as necessidades dos demais, boa atuação em grupo, ele trabalha de uma forma super autogerenciável, ninguém precisa ficar falando o que ele tem que fazer ou não fazer, porque ele é super organizado, ele é disciplinado, ele sabe o que tem que ser feito, ele é comprometido, ele vai fazer. Ele é um admirador das pessoas, e ele deixa muito claro isso, e ele é muito consistente no seu estilo. Como ele é estável, gente, ele não é aquela pessoa que hoje acordou de bom humor,
Amanhã ele acordou de bom humor. Amanhã, depois da tarde, ele já tá com a pá virada. Não, ele é estável, é gostoso estar perto dessa pessoa. Porque é estável, traz tranquilidade. Mas, olha, acabei de ganhar uma coberta aqui da minha cachorra. Só que também tem limitações, como todos nós temos. Quais são as limitações de quem tem o S alto? Ele é muito indeciso. Ele é muito indeciso. Ele é impreciso na comunicação com os outros, então ele peca na comunicação, ele não deixa claro o que ele quer. O outro pergunta, o que você acha? Não, pode ser desse jeito, mas, ou seja, ele não fala gostei ou não gostei. Ó, do meu jeito seria assim, tal, 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 o que você acha, pode ser? Ele não deixa claro, ele fica pisando em ovos, tá? E a outra limitação é que ele é muito hesitante em implementar mudanças que às vezes são necessárias. Há males que vêm para o bem na vida, que se não vier, tem aqueles chacoalhões que a vida nos dá, que se não der aquele chacoalhão na vida, a gente não sai da zona de conforto, entendeu? E essa pessoa ela vai ter dificuldade de lidar com esse chacoalhão, porque vai ser dolorido, né? Fazer o novo. Sugestões. Lá no papelzinho caneta, sugestões para ser mais efetivo, né? Para criar teu plano de ação. Tornar-se mais assertivo e direto nas suas comunicações. Fale o que você pensa, fale o que você sente. O outro não tem bola de cristal, o outro não vai saber. O outro não tá fazendo isso para te sacanear ou para pisar na bola com você. É porque o outro não sabe de verdade o que está passando dentro de você. Então você precisa falar. Segundo ponto de sugestão de melhoria, tá? Que pode entrar no teu plano de ação. Lidar melhor com as mudanças. Aceitar melhor as mudanças. Pensar assim, ó, tudo coopera para o bem daquele que crê. Então, se acontecer uma mudança aqui, tem algo positivo. Eu não sei ainda qual é, mas tem algo positivo por vir. Eu vou aceitar, eu tomo com amor isso. Beleza? Para que aceite as mudanças com mais facilidade. Outro ponto é não carregar o fardo dos outros. Por quê? Porque normalmente quem tem o S alto, ele toma a dor dos outros, ele começa a carregar o fardo dos problemas dos outros, que não são deles. Daí começa a ficar pesado, junto os meus problemas com o do outro. Cada um passa por aquilo que tem que passar. Eu posso ser um sirineu, que foi aquele que ajudou a Cristo levar a cruz. Eu posso dar o suporte, estender as mãos, mas resolver o problema do outro, jamais. Ok? Nem Jesus resolveu. Lembre-se, em todas as passagens, ele dizia, a tua fé te curou. Ou seja, você quis mudar, você quis ser curado, você quis fazer diferente. E depois ele dava a segunda consigna, vá e não peques mais. Ou seja, faça a sua reforma íntima. Ajuste os seus comportamentos para você não cair nesse buraco de novo. Ok? Já estamos encerrando, tá, gente? Que eu sei por causa do horário. Agora é o C da conformidade. Aquele que deu o C alto. O C alto é aquele que gosta de regras, de normas, de procedimentos. Ele adora trabalhar em circunstâncias para garantir a qualidade e a precisão das coisas. Adora a atenção aos padrões e aos detalhes. Tem um raciocínio super analítico. Tem uma visão estratégica maravilhosa. É preciso. É muito diplomata. É aquele que consegue lidar com várias pessoas, apaziguar situações de conflito, tá? Porque ele tem uma abordagem indireta. Então, se vier alguém que é colérico, que bate de frente, alguém que tem o D, esse daqui, ele não vai levar para o pessoal. Ele vai ter um jogo de cintura para lidar com os conflitos. O C alto, ele tem motivação por expectativas de desempenho claramente definidas. Então, se o chefe disser para ele assim o que eu quero, ele vai fazer um monte de perguntas para ter clareza. Clareza. Quanto, como, quando, por quê, quem são os clientes, aonde que está, quantos vêm. Ele vai precisar de todos os dados. Por quê? Porque ele precisa de um direcional. Ele não vai sair igual um doido, ele precisa de fatos e dados. Ok? Ele é motivado pela valorização da qualidade da precisão. Por quê? Porque essa pessoa, você não precisa nem pedir que ela faça o melhor dela, porque ela vai dar o melhor dela, vai fazer com muita qualidade, porque é um valor muito importante para essa pessoa. Além disso, ela vai ficar numa atmosfera reservada e profissional. É aquela pessoa que ela fica no canto dela. Sabe aquela pessoa que fica reservada? Ela fica na dela,
ela respeita o tempo do outro. Se o outro vem falar com ela, ela é super acessível, maravilhosa, conversa e tudo mais, mas ela respeita o outro. Porém, como todos nós, temos medos, inseguranças, receios. Quais são os receios de quem tem um C alto? Crítica do seu trabalho. Por quê? Porque eu me esforcei tanto, eu fiz com tanto amor, eu fiz com tanta qualidade, e você está criticando? Você não me valorizou. Outro receio, métodos relaxados. Então, eu estou trabalhando em grupo com alguém. Eu sou super da qualidade. O outro não está nem aí. Se eu tenho que dar continuidade no trabalho dele, eu prefiro fazer sozinha do que ter que dividir com ele. Porque se for para ele fazer em métodos relaxados, eu não quero. Então, ele tem receio de métodos relaxados, tá? E outra questão de quem tem o C alto, ele tem receio de situações fora do seu controle emocional. Por quê? Porque ele precisa de fatos e dados justamente para ele se sentir seguro. Se ele se sente fora do controle emocional, ele não está se sentindo seguro, tá? Pessoas que estão, de outros perfis que estão perto de quem tem o C alto, percebe nele um comportamento cauteloso, preciso, diplomático, muito sóbrio, muito sábio, baseados em fatos e dados, mas muitas vezes perfeccionista. Limitações. Excesso de autocrítica. E aquele que se critica demais usa a mesma régua para medir os outros. Então, critica a si mesmo e aos outros. Outra limitação é a indecisão. Por quê? Porque ele precisa ter mais tempo para coletar um monte de fatos e dados, e às vezes não dá tempo. Então, ele perde oportunidades e fica indeciso. Outra limitação também é a criatividade. Às vezes, ele limita a criatividade dele porque está fora das regras. Se não for para seguir no meu padrão, eu já me sinto desconfortável, tá? Então, quais são os pontos fortes de quem tem um C alto? Ele é justo com todos, ele é eficiente ao seguir os seus padrões, ele é muito preciso e acurado, e ele é capaz de guardar segredos. Porque é aquela pessoa que nem vai demonstrar emoções. Mas você sabia disso? Não sei de nada. Por quê? Porque é uma pessoa leal, fidedigna. Quais são as limitações de quem tem um C alto? Perfeccionismo exagerado. Por quê? Porque ele está na busca da perfeição. Perfeição existe? Não. Tá? Então, o perfeccionismo exagerado vai atrapalhar essa pessoa. Outra limitação, reservado. É uma pessoa maravilhosa, mas às vezes ela não dá a oportunidade das outras pessoas conhecerem ela. Por quê? Porque ela fica no canto dela, fica reservada. E outra limitação é o bloqueio da criatividade, porque às vezes tem a necessidade de seguir demais as regras e não deixa a mente ampliar. Não deixa, sabe, sair da caixa, tá? Então, para quem tem um C alto, pega papelzinho e caneta aí para anotar sugestões para ser mais efetivo e criar teu plano de ação. Primeiro, aceitar melhor as diferenças. As pessoas são diferentes umas das outras. Um entrega num tempo, num tipo de qualidade, não significa que ele é desleixado. O outro entrega de outra forma. Como que pode usar essas diferenças para se somar, tá? Segunda sugestão, falar mais com os demais, se comunicar mais, se expressar mais, dê a oportunidade das pessoas te conhecerem. Elas vão ver o quanto você é maravilhosa, dê essa oportunidade para os outros. E terceiro ponto, encorajar a si mesmo e aos demais a serem mais criativos. Ouça a sua intuição. Às vezes você teve uma intuição de fazer uma coisa diferente. Ah, não, mas foge da regra. Não, deixa quieto. Não, se você teve essa intuição, ouça. Deixa sair do quadrado, deixa sair da caixa. Deixe vir a tua criatividade. E não bloqueie a criatividade das pessoas à volta, tá? Essas são sugestões. Pontos de melhoria que todos nós temos. Para a gente encerrar, meu último slide é mostrar os extremos. Por quê? Porque todos nós temos os extremos. Qual que é? Quem tem o D alto, ele é muito bom para direcionar e decidir. Só que ele pode tornar-se autocrático. Então tem que tomar cuidado. Quem tem o I alto, ele é muito bom para promover e para persuadir as pessoas. Mas corre o risco, a tendência talvez de manipular. Quem tem um S alto, ele é estável e colaborativo, mas pode ceder mesmo contra a sua vontade. Quem tem o C alto, ele é muito bom para analisar e conferir, porém corre o risco de tornar-se perfeccionista e indeciso demais.
essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Só que mesmo assim eu deixo uma tarefinha para vocês. E a tarefa é criar um plano de ação. Por quê? Porque independente do meu perfil, independente de tudo aquilo que eu tenho, a gente está aqui para evoluir, para buscarmos. Jesus em nenhum momento pediu para a gente perfeição. Ele só pediu que se reconhece o verdadeiro cristão pelo esforço que faz para vencer as suas más tendências, más inclinações. Então é buscar a melhor versão de nós. É só isso que ele está pedindo para a gente. Ele não está pedindo perfeição. Ele não está pedindo para a gente ser sobrenatural, porque somos seres humanos. Só que eu preciso aprender a olhar para mim e reconhecer dentro de mim para fazer as mudanças necessárias. E sejamos nós a mudança que queremos ver no mundo. Porque às vezes eu estou criticando o marido, eu estou criticando o meu filho, porque ele é grosso, porque é isso, porque é aquilo. Mas agora eu vou pegar todo o dedinho que eu estou apontando fora e vou levar para dentro de mim. Diante de tudo isso que a doutora Ramayane me trouxe hoje, o que eu posso tirar de aprendizado? O que eu posso ajustar na minha comunicação, na minha linguagem não verbal, no meu comportamento para com o próximo. A próxima vez que ele fizer isso, se eu sei que ele é colérico, a Ramayane já me falou de temperamento, falou do perfil comportamental. Se eu sei que ele é colérico, para que eu vou bater de frente? Deixa eu pensar numa estratégia melhor de lidar com isso. Então, são estratégias que a gente vai pensando. O autoconhecimento nos dá ferramentas para eu aprender a lidar melhor com as situações à nossa volta, tá? Vou abrir para perguntas, dúvidas, e vou ler aqui, ó, que a Marciliana colocou. Gente, quanta clareza, queria ter esta aula no ensino médio, mas entenderia melhor aos outros. E você sabe, Marciliana, por que eu estou tanto na correria agora, de agendas? Porque a minha meta, a gente está em ano de eleição, né? A minha meta é desenvolver os projetos para levar a inteligência emocional para dentro das escolas, tá? Por quê? Sejamos nós a mudança que queremos ver no mundo. Então, a educação muda o mundo. Só que a gente tem que começar lá desde criança, ok? Porque hoje, adulto, a gente está tendo a oportunidade de estar aqui, mas as nossas crianças já estão crescendo na cultura que a gente tem. Então, a gente precisa ir direto nas crianças. Esse é o meu projeto junto, tá? Então, estou nisso, construindo, por isso que eu estou nessa loucura, então estou construindo esse projeto junto para as escolas públicas aqui de Curitiba, e se der certo tudo isso, a gente leva para o Brasil todo. Levar a inteligência emocional para dentro das escolas, tá? Falar sobre tudo isso, como lidar com as emoções, ensinar os professores a lidarem com isso. Por quê? Porque os professores são adultos como nós, nunca ninguém falava de inteligência emocional na nossa infância. Na minha infância, a psicologia, gente, era na vara de marmelo. Alguém conhece? Vara de marmelo? Então, eu sou no natural de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, lá do meio do mato, tá, gente? Fazenda. Então, lá era assim, arrancava a vara de marmelo e pum, nas perninhas dos filhos, né? Era assim que era feita a psicologia de antigamente. Então, e não adianta a gente julgar e culpar os nossos pais, porque eles deram o melhor que eles podiam, que foi a educação que eles receberam. Então, cabe a nós hoje fazermos diferente, beleza? A gente não vai fazer nem melhor, nem pior que eles. A gente vai fazer diferente, porque a gente honra e respeita o papai e mamãe, tá? E a gente vai fazer diferente. Então, auxiliar os professores nisso, porque eles são adultos como nós não tiveram, e auxiliar também os pais. Então, ter escolas de pais, tá? Então, aberto o microfone para dúvidas, perguntas, e depois eu quero fazer selfie, gente, com todos nós. Pode abrir o microfone, mulherada. Estou aqui para servir. Quem começa? Ninguém? Não, parabenizar pela aula, realmente foi muito esclarecedor, né? Como a gente se conhecer para crescer. Mas esse plano de ação, ainda eu queria que você falasse um pouco mais, porque de tudo isso que foi falado, o mais importante agora é a gente fazer esse plano de ação. Certo, do plano de ação. Então, por exemplo, do teu perfil lá, o teu perfil que teu de ponto de desenvolvimento é do D, né? Então, o que a gente colocou ali do plano do D? Vamos lá, deixa eu pegar aqui do D, as sugestões do D. Então, as sugestões do D, desenvolver mais paciência. Então, vamos pensar em plano de ação. O que você pode fazer para desenvolver mais paciência? Vamos pensar juntos.
Uma coisa que tira a gente muito da paciência, sabe o que que é? A gente fica muito no piloto automático, na correria. Se eu fico muito na correria, no piloto automático, facilmente eu perco a paciência. Sabe qual é a estratégia que eu uso e eu oriento a todo mundo? Eu coloco no meu despertador 5 minutinhos no meio da manhã e 5 minutinhos no meio da minha tarde. Para quê? Para que eu saia do mundo externo, porque a vida é muito corrida, eu tenho agenda, correria o tempo todo, né, gente? Todos nós. Para a gente parar, respirar e voltar para o aqui e agora. Tá? Porque quando a gente está no piloto automático, facilmente a gente se estressa. Porque eu já tô aqui, ó, no nível de cortisol aqui. Qualquer cutucão que alguém me der, ou qualquer... fala até emocionalmente, né? Vai me irritar, tá? Então essa é uma dica. Vamos pensar em outra questão para o plano de ação também. Quem é D e alto, ele é do temperamento da raiva. Então, lembra que as nossas emoções básicas, elas estão no nosso cérebro arcaico antigo. O ato do pensar está aqui nesse cérebro da frente, que é o córtex pré-frontal. O que eu preciso fazer no acesso da raiva? Eu preciso dar tempo de oxigenar essa parte da frente do meu cérebro. Qual estratégia, de acordo com a neurociência, já comprovado cientificamente para oxigenar? Eu preciso respirar. Tá? Então, nessa hora, conta 10 respirações. Na hora que você está pronta para perder a paciência com alguém, respira. Tá? Se for para você falar alguma coisa, porque às vezes a gente fica irritado e dá umas patadas, né? Vai falar, quem é o I e o D alto faz isso com frequência, tá? A dica que eu dou é, morde a língua. Tá pronta para falar? Isso são estratégias que eu uso até com minha filha, tá? Na hora que você tá pronta para falar, morde a língua para não sair e respira. Aquela cara de paisagem plena, ninguém sabe o que está passando dentro de você, tá? Só você sabe o que está rolando, o esforço que você está fazendo para vencer as suas más tendências, não é? Outra dica para dar tempo de oxigenar o cérebro é, toma 10 golinhos d'água. Enquanto a pessoa está falando e você está se irritando, deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa extravasar, daí você está lá, tomando aguinha, olhando para ela plena, tá? 10 goles d'água, e você vai rezando o Pai Nosso na tua cabeça. Eu já fiz muito isso, viu? No casamento, tá? Pai Nosso que está no céu, e deixa o outro falar. Pai Nosso que está no céu, santificado, só na mente, tá? Rezando o Pai Nosso. E você tomando a tua água, olhando, e deixa a pessoa falar tudo, ela extravasou tudo que a gente ia falar. Deu tempo de você se acalmar, daí você fala. Depois que você se acalmou, você fala. Combinado? Na hora da raiva, não é hora de conversar. Nem com criança, nem com adulto, tá? Ai, Ramaine, mas eu tô com minhas crianças, principalmente nas férias agora, né? Levanta a mão quem passou por isso. As crianças estão correndo dentro de casa, eu tô enlouquecida, não tô dando conta de fazer nada, meu Deus, o que eu faço? Respira e vai pro banheiro, fecha no banheiro. Daí as crianças vão atrás, começam a bater na porta, eu sei, mas fecha o banheiro. Se deixar aberto, elas vão abrir. Fecha o banheiro. Não, filhinho, eu tô tomando banho, não, tô fazendo o número 2, entendeu? E daí dá tempo de você respirar. Pode falar, Roseli, pode falar. Você passou 3 tarefinhas, né? Uma delas foi a paciência, que você acabou de falar algumas técnicas. A outra foi atentar à opinião dos outros. Realmente, a pessoa, no meu caso, por eu ser bastante acelerada, a minha visão está lá na frente e todo mundo está lá atrás. Aí realmente eu não escuto, então para mim vai ser bem desafiador. Você vai ter que respirar. Essa hora você respira e pega a água. Morde a língua, porque você tá doida para falar para as pessoas, você já tá tendo a visão. Não, isso aí não vai dar certo, não, pode parar. Eu vou me sentir meia doida, mas vamos embora. Daí você segura a língua e deixa as pessoas, você vai ter que ouvir. O meu desafio maior, com certeza, vai ser delegar. Deixa eu te contar. Sabe por que o desafio é delegar? Porque a gente quer estar no controle. E sabe de quem que o controle é filho? Do orgulho. Sacou? Isso foi difícil para mim, tá? Não foi fácil, não, mas é o nosso orgulho, tá? Todos temos. Nenhum de nós estamos isento aqui, tá? Eu pensava que era falta de paciência de esperar o outro fazer. Não, a falta de paciência é o orgulho. Porque quem disse que tem que ser do meu jeito? Quem disse que eu sou a melhor bolacha do pacote para ser do meu jeito? Sacou? É complicado. Dói, esse negócio de autoconhecimento dói.
né? Porque a gente tem que olhar para o nosso ego. E você Deixa, sabe, pode falar. deixar outra pessoa fazer aquilo que você domina, quer fazer, e deixar esse resultado. É uma das coisas que eu tenho muita vontade de fazer, mas eu nunca, assim, né? Até agora, não tinha feito ainda, assim, não tinha conseguido chegar até os finalmente, em vários sentidos. É complicado. Mas é um exercício diário, sacou? Porque, ó, lembra o seguinte, perfeição não existe. E daí tem um outro provérbio que diz assim, ó, a prática leva à perfeição. O segredo tá onde? Na prática. Na prática, sacou? Então, todo dia a gente fazer um pouquinho. Vamos fazer um combinado? 1%, só por hoje. Sabe aquela estratégia dos alcoólicos anônimos? A gente usa essa estratégia para tudo, tá? É a forma como a gente reprograma a mente, tá? Só por hoje eu vou correr. Eu tenho 2 irmãs, são minhas sócias. E Nossa, vocês têm uma pegaiada danada. A gente foi criada juntas. Mesma criação, pai e mãe. Porém, Aham. 3 temperamentos diferentes. Só Deus na causa. A gente aprende. E agora a Ramayane, né, ensinando. Por que, minha filha? Elas vão dizer, meu Deus, que é essa? Eu lá. É isso mesmo. Daí ela vai falar assim, nossa, mas que estranho, você tá diferente. E daí, quando você começa a mudar, o ambiente à sua volta é obrigado a mudar junto com você. Por quê? Porque todo comportamento tem uma reação, ação e reação. Bateu, levou, entendeu? Ação e reação. Quando você tem uma ação diferente, o outro não tem mais aquela reação para te dar. Ele é obrigado a mudar também. Por isso que eu digo, sejamos nós a mudança que queremos ver no mundo. Porque quando eu mudo, tudo à minha volta muda. Então, por exemplo, dentro do consultório, gente, a mulher chega, a esposa chega. Ela quer que o marido faça a terapia também, mas o marido não quer. Chega a mulher. E daí ela começa a mudar dentro de casa. Daí veio a filha, adolescente, para dentro do consultório. A filha começou a mudar. Chegou a hora que o marido falou assim, eu quero ver o que está acontecendo nessa doutora Ramayane. O marido, que ela tanto queria que fizesse terapia, agora está fazendo. Por quê? Sejamos nós a mudança que queremos ver no mundo. Tá? Se necessário, use palavras. Então, é através do nosso exemplo. Foi isso que Jesus veio fazendo, foi? É através do nosso exemplo que a gente vai conseguir mudar, tá? Então, eu entendo a confusão, o caos que deve ser, porque família é negócio misturado e cada um é de um perfil, é igual em casa. Mesmo pai, mesma mãe, mesma situação, mas cada um vai interpretar o mundo de uma forma diferente, por causa do temperamento, tá? E olha, essa aula maravilhosa que você está tendo hoje, eles não tiveram. Então, como você está tendo a consciência disso, a tua responsabilidade é maior do que a delas. Mas lembre-se, conhecimento liberta, menina. Agora você já não fica mais na mão do outro. Você não dá mais o controle emocional da tua vida na mão do outro, sacou? É verdade. Não, assim, minha cabeça foi assim, pá. Ai, que maravilhoso. Muitas mudanças vão acontecer a partir de agora, minha gente. Pri, pode falar. Boa noite, meninas. Doutora, Boa noite. eu tenho tido algumas transformações, claro, né, com esse método maravilhoso, e isso está gerando mudanças na minha vida em questões de decisões, assim, né? Uhum. Só que, por exemplo, a decisão de mudar de local. E aí a minha mente sabe que é aquilo, eu converso com a minha família, tomo uma decisão, já está definido. E, de repente, a minha mente parece que quer voltar, dar passos para trás, sabe? Como se fosse, como se não fizesse sentido o progresso que eu fiz e ela quer me puxar para trás. E aí eu quero, sei lá, te perguntar se existe alguma técnica para que eu rapidamente volte ao eixo, sabe? Do que eu tenho sido construída para a melhora. Perfeito. Tenho 2 respostas para você que se complementam. Primeira, isso a gente chama de auto-boicote. É o momento que você está se boicotando. Por quê? Porque eu quero ir, mas algo dentro de mim diz que eu tenho que voltar. Por quê? Aí o corpo também explica. De que há muito tempo eu fiquei agindo daquela forma e eu guardo uma memória celular. Então agora eu quero fazer diferente, mas o meu corpo não quer gastar energia. Por isso que a primeira aula eu falei para vocês, foi tudo estratégico a forma como montei as aulas para vocês. Lembra que a primeira aula eu falei a diferença entre cérebro e mente.
A Sim. tua mente é quem dá o comando para o cérebro. Você quer ir e faz parte da lei universal, a lei do progresso. Você tem que avançar, você tem que prosperar, ok? Só que o teu cérebro faz parte do teu corpo físico. Ele tem memória. E só o teu órgão, cérebro desse tamanhozinho aqui, ó, ocupa 20% de energia do teu corpo. A gente tem 78 órgãos dentro do nosso corpo. Só o cérebro ocupa 20% de energia, ou seja, sobrou 80% para os outros 77 órgãos, ok? O que acontece? Ele prefere fazer o que fazia antes, porque já tem um hábito mental. Então, Ramaine, o que eu faço com isso agora? Continue. Continue com seus planos. Se for para te facilitar, você vai escrever as suas metas, os seus planos, deixar claro o objetivo e vai colocar na frente assim do teu guarda-roupa, do teu espelho do banheiro. Para toda hora você mandar. O teu cérebro tem que te obedecer. Ah, mas é difícil porque eu estou gastando mais energia. Sim, mas é através de novas repetições que a gente vai transformar o hábito. Então, de tanto você repetir, esse neurônio que está no teu cérebro, ele é obrigado a fazer novo caminho neural. Você vai repetindo, ele vai fazendo o caminho neural. Você vai repetindo, ele vai fazendo. Uma hora, ele deixa de fazer aquele caminho e só vai fazer aqui. E daí você já fez esse novo hábito e você flui. Então, sem desistência. Persistência sempre. Combinado? Combinado. Obrigada. De nada. Elisiene. Falei certo? Elisele, boa Elisene. noite. Então, eu queria só passar aqui uma ferramenta que me ajuda nas minhas, assim, quando eu quero evoluir, né, em algum aspecto que eu tô, é avaliar toda noite o meu dia, entendeu? O que foi que eu fiz hoje que fugiu, assim, do prumo, digamos assim, né? Eu lembro muito daquela passagem do mestre, do rico, né? O que me falta ainda? Então, eu pergunto para mim, o que me faltou hoje? Onde é que eu escorreguei? Então, isso faz com que eu realmente fique avaliando as minhas ações, entendeu? Então, se isso ajuda, é minha dica aí para vocês. Ajuda muito, e essa é uma ferramenta que tem até na Bíblia. Exatamente. Tem na Bíblia de Santo Agostinho, tá? Essa é uma técnica que eu usei na época que eu já estive nas minhas trevas, eu falo nos desertos, porque todos nós passamos por desertos. Antes de a gente ir para o próximo degrau, Deus deixa a gente passar uns 40 dias no deserto, para nos preparar para o próximo nível, não é assim? Então, todos nós temos nossos desertos. E eu segui essa passagem da Bíblia de Santo Agostinho, de todos os dias antes de dormir, fazer uma autoanálise de como foi o teu dia e o que você pode fazer melhor amanhã. E eu criei uma metodologia, eu criei o diário de bordo, tá? E eu faço isso até hoje. Então, super bacana a tua dica e serve para todos. Todos os dias antes de dormir, faça a sua autoanálise. Como foi meu dia? O que me deixou triste? O que me deixou feliz? O que fez valer a pena o meu dia de hoje? O que não foi tão legal? Se não foi legal, por quê? O que eu me comprometo a fazer diferente amanhã? Porque eu já estou dando comando pro meu cérebro, né? De como fazer diferente amanhã. E aí, quais são as pessoas que eu preciso perdoar? Que me aconteceram hoje, inclusive eu. Quais são as pessoas que eu preciso pedir perdão? Então, são autoanálise, gente, que isso faz base do autoconhecimento. Tá? Essa passagem... Principalmente quando é feito em ritmo de oração, não é? Porque você tem o Salvador para lhe ajudar. Sim. E ele quer sua evolução. Então, e ele está aqui para nos ajudar, para nos dar apoio. Exatamente. É maravilhoso. Então, coloque isso como rotina diária antes de dormir. Já que vai fazer a tua oração, teu devocional, não sei qual é a rotina que você tem, porque eu acabo fazendo meu devocional de manhã, mas não sei que horário que você faz. Mas à noite, antes de dormir, vai fazer tua oração, já faça a tua autoanálise. Tá? Inclusive, essa passagem na Bíblia, gente, eu não sei em decor as coisas, tá? Mas a passagem está justamente em conhece-te a ti mesmo e a verdade vos libertará. Sabe essa frase? Uhum. Ela está justamente na passagem onde fala de Santo Agostinho, que ele dá essa dica, que ele fazia, tá? Que mais dúvidas, perguntas para eu poder liberar vocês, né? Sexta-noite, vocês querem ficar com a família, né? Vocês vão me matar, né? Perguntas, dúvidas, aproveitem, senão a gente encerra.
Nenhuma mais? Então, olha só. O que ficou definido no início da nossa aula, tá? Não sei se todo mundo já tinha chego, mas no início da aula. Então, a nossa próxima aula vai ser na sextas, porque daí a Cíntia consegue participar com a gente, que a Cíntia tá lá em Portugal, tá? E tá madrugada para ela lá. E daí, para ela conseguir assistir, tem que ser de sexta para sábado, porque daí ela vai poder dormir até mais tarde no sábado, porque durante a semana não dá. Então, vocês topam a nossa próxima aula ser nas sextas, ao invés de terças? Show! Sim. Show de bola, minha gente. Próxima aula, a gente vai falar sobre feridas emocionais, tá? Então, venham para a aula. Aula de psicologia. Aqui, ó, a gente já faz meio que uma autoterapia, que você vai fazendo a autoobservação que tá rolando dentro de você. Combinado? Quero todo mundo na tela com fotinho pra gente fazer... Coloca a câmera pra gente fazer selfie. Deixa eu até limpar minha câmera. Porque eu esqueci de fazer isso a última vez. Deixa eu colocar... Ai, meu Deus. Como que eu faço para abrir, alterar layout? Consegui. Ai, agora aparece a carinha de todo mundo. Todo mundo coloca a câmera, por favor. Eu sei que já tá de noite. Mesmo que você estiver de pijama, tá tudo bem, menina. Estamos entre mulheres. A mulherada maravilhosa, gente. Gostei. Gostei. Tirei várias fotos aqui. Vou mandar no grupo também. Ó, agora essa vai pro grupo. Tá aparecendo o celular junto, tá? Minha gente, vamos fazer uma oração antes de encerrar? E daí a gente aproveita a oração da noite. Então vamos todos fechar os nossos olhos, agradecer imensamente a Deus, nosso Pai, que nos deu a oportunidade da vida, de estarmos aqui em vida, unidos por um propósito maior. Pois ele veio justamente à Terra para nos ensinar, ele veio sofrer para nos libertar e nos ensinar que só o amor é capaz de transformar. E através da inteligência emocional, mudando cada um de nós, a gente possa juntos fazer um mundo melhor. Um mundo com menos guerra, com menos discussão, com menos brigas, com menos competição e com amor. Porque eu só sou capaz de amar ao próximo se eu entender tudo o que está acontecendo dentro de mim e ser capaz de amar a mim mesmo. Então que possamos todos, na mesma comunhão, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E nos comprometermos a cada dia a ser 1% melhor. Não é melhor do que ninguém, mas melhor do que mim mesma. Que hoje possamos ser melhores do que fomos ontem e amanhã melhores do que somos hoje. Para assim chegar a Ti, Senhor, ao alto. Que assim seja, que tenhamos todos uma ótima noite e muita luz no lar de todos vocês. Que Deus os abençoe, meninas. Amém, Beijo amém. grande. Amém. Doutora Ramayane, gratidão. Que noite, hein, Eu quem gente? agradeço. Eu quem agradeço, gente. É maravilhoso estar com vocês. Obrigada, Que Gratidão, noite, que Ramayane. noite. Gratidão. Conteúdo excelente, maravilhoso. Parabéns. Maravilhoso. Não poderia ser diferente. Até Vamos sexta que vem. juntas. Tá bom? Meu bem, gratidão. Gratidão Até imensa, sexta-feira. Feira. Assim que subir para a nuvem, eu já te mando o link, mando o Pancheta para você subir para a plataforma para as meninas. Combinadíssimo. Amo vocês, amo a vida de vocês, que Deus os abençoe sempre, minha gente. Ó, beijo no coração. Amém. Beijo, beijo, Amém. Tchau, beijo. tchau, mulherada. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite a Boa todas. noite. Boa Tchau, noite. tchau. Aula excelente. Gratidão, Deus abençoe, gente. Sim.